De volta, hoje é sextou, né, gente? Tá na hora aí já de começar a se animar. Já vai se movimentando aí depois do cenário político, vai aproveitar o final de semana. Enquanto isso, tem muita informação aqui, análise sobre o que a gente está vendo aí acontecer no nosso país, nesse pós-eleição. A expectativa é muito grande, então você pode mandar suas opiniões aí, suas impressões através das nossas redes sociais. Tem Twitter, tem Instagram e tem também o WhatsApp 88028979. Eu quero mandar um alô especial para o Antônio Borges e Dona Graça. Encontrei com eles ontem lá no Colégio Diocesano, que realizou uma cerimônia muito bonita, uma celebração de uma missa de encerramento dos alunos do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, o terceirão, todos os meus queridos ali, encerrando mais um ciclo de vida. Foi muito bonita essa celebração. Parabenizo ao padre Charles Lamartine, ao padre Sátiro e toda a equipe do Diocesano e mandando através desse alô especial do Antônio Borges e Dona Graça, que vieram conversar, disseram que assiste o cenário político todos os dias, viu, Vonuvo? Muito obrigada, pessoal. A gente agradece a audiência. Tem informação, a governadora Fátima Bezerra passou a gestão do governo do Rio Grande do Norte, no início da tarde desta sexta, ao vice-governador Antenor Roberto. Antenor será o governador em exercício até o próximo dia 20 deste mês de novembro. Fátima vai participar da Conferência Climática da Organização das Nações Unidas, a COP27, que acontece no Egito. A governadora participará no dia 16, ao lado da senadora Simone Tebet, da deputada federal eleita Marina Silva e da governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lira, do painel Mudando os Caminhos do Desenvolvimento, que tem foco na efetivação de uma transição justa da matriz energética. O Rio Grande do Norte vem contribuindo para a transição energética baseada em um sistema de baixo carbono e adota como meta prioritária a expansão das fontes renováveis e a redução da participação de fontes de origem fóssil. Fátima Bezerra também vai participar de mesa redonda com o tema Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, uma concertação pela Amazônia. Então, é aí uma importante participação da governadora neste evento mundialmente relevante. Exatamente, a governadora que agora é uma das duas governadoras do país, né? Antes era a única, depois com a questão partidária de organização ali para quem queria ser candidato, ficaram 3 governadoras, com saída dos governadores, assumiram suas vices e agora eleitas e reeleita, no caso de Fátima, são 2 governadoras, uma em Pernambuco e o Rio Grande do Norte. Carol, um complemento aqui a esta informação, o Antenor Roberto assume, né, possivelmente pela última vez, o cargo como governador em exercício, né, porque vai virar de gestão. A governadora se mantém no cargo de chefia do executivo, mas vai assumir como vice o Walter Alves. E o Antenor, neste momento, ele meio que celebra aí os 4 anos de atividade junto a Fátima Bezerra e já existe uma especulação sobre a continuidade dele na gestão Fátima pelos próximos 4 anos. Ainda não se sabe, ainda não é possível confirmar em qual pasta ou como é que ele vai colaborar. Mas realmente é um momento de celebração aí para Antenor de encerrar agora o mandato, também exercendo a função de chefe do Executivo Estadual. O que sempre teve uma participação muito atuante como vice-governador no Rio Grande do Norte, por questões de articulação e de estratégia eleitoral. Chegou, inclusive, a pleitear junto ao seu partido, o PCdoB, a continuidade de seu posto como o vice-governador, mas a decisão da federação realmente foi apresentar o nome de Walter Alves através da aliança com o MDB. Então, mesmo assim, o Antenor continua ao lado, continua fazendo parte da base de Fátima Bezerra, ao lado de Fátima Bezerra, e deve sim assumir alguma pasta estratégica na nova gestão Fátima Bezerra.
Vamos voltar à nossa conversa com o nosso convidado, professor e advogado, conselheiro federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Olavo Hamilton. Doutor Olavo, este momento em que muito se cogitou uma ameaça à democracia, uma ameaça à ordem posta no nosso país, e diante do desenrolar desses acontecimentos, a gente pode interpretar como uma demonstração da maturidade da democracia brasileira? Carol, hoje o mundo inteiro, e essa pergunta é muito importante por isso, tem se preocupado com algo que está cada vez mais recorrente. É quando a democracia é implodida por suas próprias regras. Eu dizia assim, sempre durante essa eleição que eu não temia um golpe e um atentado à democracia vindo das armas, vindo dos militares. Eu acho que, por mais que os militares tenham se pronunciado de forma equivocada, de forma impertinente nesse processo, é praticamente inviável que um país grande como o Brasil, tão bem relacionado no mundo inteiro, ou foi no passado bem relacionado no mundo inteiro, mas que depende dessas relações, caminhe para uma ditadura militar. O que aí sim é mais complicado e mais suscetível de acontecer hoje em todos os países do mundo é que a democracia se perca pela própria regra democrática, muitas vezes pelo caminho do voto. Bem, isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na Hungria e, na minha opinião, estava prestes a acontecer no Brasil. O que nós temos nessa eleição é uma demonstração de superação. Mas eu não diria que é uma demonstração de que nossa democracia está madura, porque eu acho que no mundo inteiro pouquíssimas estão. Nem mesmo a democracia norte-americana está madura o suficiente para deixar de correr riscos, e riscos que são postos muitas vezes pelas próprias regras democráticas. Existe uma questão que é muito falada com relação a quem está no poder, né, o poder eleito, e as instituições que estão dando esse suporte, como os demais poderes, legislativo e judiciário. Por vezes a gente ouviu reclamações, inclusive de pessoas da advocacia, de que havia uma afronta ao judiciário brasileiro por parte do presidente Bolsonaro. Chegou a um ponto de que, ali, num 7 de setembro, no dia seguinte, haver uma carta de pedido de desculpas por parte do presidente. O senhor acha que essa situação ela chega num nível que é possível reverter através dessa mudança que vai acontecer a partir de 1º de janeiro, a mudança de presidente? Uma coisa que nós temos muito claro, e aí eu não posso negar isso, é que muitas vezes no Brasil o judiciário exerce um protagonismo que não deveria ser seu. Isso eu tenho para mim que acontece muito, principalmente nas prefeituras, mais ainda nas pequenas prefeituras, um pouco no governo do estado e minimamente quando se trata de governo federal. Então, eu não tenho uma preocupação, pelo menos até hoje, de interferência do Poder Judiciário no âmbito do Executivo Federal. Essa preocupação eu tenho, cada vez mais recorrente, da intervenção do Judiciário no âmbito do Executivo Municipal. As prefeituras são muito mais frágeis e com muito menos instrumentos para se defender dessas investidas. Nós tivemos, com certeza, nos últimos 4 anos, algo que nós nunca tínhamos visto antes. Um poder desafiando o outro, né? Principalmente o executivo desafiando o judiciário, que teve que se manter na defensiva durante muito tempo. A relembrar o que foi o governo Lula nos 8 anos em que ele foi presidente, nos 2 mandatos, eu espero, acredito, e ele já tem dado demonstração disso no período de transição, que nós teremos uma relação muito mais tranquila entre os poderes, principalmente entre o executivo e o judiciário, que foi bastante tensionado nesses últimos 4 anos. Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, cometeu excessos durante este período pré-eleitoral e eleitoral, como dizem muitos eleitores? Carol, talvez tenha. É impossível você exercer um poder e não cometer excessos.
Mas esses excessos, eles são combatidos pelas próprias normas do poder. E aí eu diria que se ele cometeu excesso, ele cometeu dentro da normalidade, dentro do que se pode ser resolvido no âmbito do próprio judiciário. Alexandre de Moraes, ele não é o poder judiciário. Mesmo no âmbito do TSE, ele sequer é maioria. Você tem outros 6 ministros e ministras que podem revisar a qualquer tempo, desde que sejam provocadas, as decisões dele, ainda que ele seja presidente. Nós temos o STF também, que está acima do TSE. Embora Alexandre de Moraes seja um ministro do STF, ele não tem maioria no STF, né? Lá são 11 ministros e ministras. Então, eu diria que a atuação dele foi regular. Pode ter sido uma atuação que apareceu muito, né? E isso talvez não seja adequado no sistema democrático. Quem deve aparecer são os candidatos, são os eleitores, é o povo, são os partidos. Mas eu não jogo essa culpa e essa responsabilidade no Alexandre de Moraes em si. Talvez tenha havido uma necessidade muito maior nessas eleições de uma pronta resposta do Poder Judiciário. E talvez tenha sido isso que ele tenha fornecido e que tenha desagradado tanto. Doutor Olavo, quando a gente fala de Lula eleito hoje, há algum tempo atrás ele estava preso. E muito se falou durante a campanha eleitoral da figura do descondenado. Como é que fica agora a situação jurídica do ex-presidente Lula para os próximos 4 anos? Primeiro que o termo descondenado não existe, né, na nossa tradição jurídica do Brasil. Eu nunca tinha ouvido esse termo antes em 22 anos de advocacia, mas tantos anos quanto como estudante de direito e como professor universitário. Na verdade, Lula é inocente. É inocente tanto quanto eu, tanto quanto você, tanto quanto Carol, tanto quanto quem nos escuta em casa. Por quê? Porque a inocência é um estado natural. Você só perde o estado de inocência quando você é condenado e essa condenação transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Não é o caso de Lula. A condenação que ele teve foi anulada porque o Supremo Tribunal Federal considerou que o juiz Sérgio Moro era um juiz parcial, ou seja, agiu no processo com a liberalidade, com a intenção, desde o início, de prejudicar o presidente eleito Lula. E eu tenho a impressão que, depois com aquele escândalo, né, do vazamento das conversas entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, que demonstra ali uma relação espúria que no direito a gente não admite, a acusação combinando com o magistrado os rumos de um processo, magistrado indicando quem deveria ser testemunha, o que é que a acusação deveria fazer. Isso é algo absolutamente impensável em qualquer Estado democrático de direito. E, além disso, o Sérgio Moro e o Dallagnol, eles acabam confirmando toda essa versão de perseguição quando eles saem candidatos, quando eles demonstram serem apoiadores de Jair Bolsonaro e que colocam toda a sua disposição política contra Lula. Então, nós temos 2 aspectos. Lula é inocente, porque não tem nenhuma condenação contra ele. E Lula também, eu diria que é até justo que ele seja inocente, porque nós sabemos que ser julgado por um juiz parcial, um juiz comprometido com o resultado, é muito grave. Vamos chamar então um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e traz mais informações aqui no Cenário Político.